Quem não se lembra do marcante senhorzinho Malta na novela Roque Santeiro? Ou do possessivo pai José em A Ostra e o Vento? Em papéis inesquecíveis como estes, Lima Duarte se tornou referência no cinema e na teledramaturgia brasileira. Na matéria do repórter Guilherme Reis, vamos homenagear esse ilustre ator mineiro que completou 80 anos no dia 29 de março. Deixemos disso, passons, como dizem os franceses. O Brasil tem a tradição de grandes atores, e entre eles está Lima Duarte. Com papéis marcantes, ele fez parte do imaginário de muitos espectadores, ao longo da história do cinema e da teledramaturgia brasileira. Bons roteiros, montagem e belos cenários não são bastante para fazer um bom filme. A representação e sensibilidade daqueles que dão vida à obra também é necessária. Em 2010, Lima Duarte completa 80 anos, mostrando por que ainda é referência para outros atores. A experiência pessoal é importante para criar identidade na maneira de atuar. A história de Lima Duarte dava um bom roteiro. Desde criança, ele já era um ator da vida real. O Lima tem uma vida muito particular, assim, né? Ele gosta muito de contar a vida dele. Desceu da região ali de Uberlândia. Ele é de uma cidade ali do norte de Minas, noroeste de Minas ali. Desceu num caminhão. Um caminhão de batata para São Paulo, caiu em São Paulo, de lá teve que sobreviver às duras penas. E dali ele conta uma história muito curiosa, assim. O que é mais curioso é que a vocação, né, assim, de um artista, assim, e a adoração que ele tem pelo ofício dele, assim. Mesmo trabalhei com o Lima tem uns 4 anos, assim, a paixão que ele tem pelo personagem, pelo projeto, como que ele se apaixona por tudo que está em torno, assim, e principalmente como que ele convive com o próprio personagem que ele está fazendo, que foi bem curioso, foi uma experiência bem bacana. O Lima, ele é o retrato do homem brasileiro, principalmente um homem brasileiro mais simples, do interior, e, no segundo momento, o homem mais simples que está na periferia do Brasil. E ele consegue sintetizar isso, né? Ele consegue trazer isso com ele, com uma verdade imensa, assim, porque é dele, né? Não é o interpretar, é trazer lá de dentro, de algum lugar que ele tem, ele traz essas coisas dele. E ele tem coisas memoráveis, né? Assim, Sargento Getúlio eu acho fantástico, e ao mesmo tempo tem que ele faz Sargento Getúlio, que é esse homem simples, né? Bruto, grosseiro, tosco. Ele faz o Novembrada, que é um curta em que ele interpreta o João Batista Figueiredo, presidente do Brasil, que é um homem extremamente tosco, sem muito verniz, né? O Figueiredo era um cara muito sem verniz, mas ele consegue interpretar os dois, né? Eu acho que o Lima, além disso, ele ainda consegue criar um estilo para a televisão. Ele consegue levar esse homem simples dele para a televisão, e de uma forma primorosa. Talento não é a única virtude de Lima Duarte. A dedicação, experiência, honestidade sempre acompanharam o ator ao longo da carreira. Primeiro, o envolvimento ético, o envolvimento com o ofício do ator, assim, né? A forma como ele encara isso, assim, a dignidade com que ele conduziu e conduz a carreira dele. Esse eu acho que é um legado muito bacana para atores que estão começando ou que estão no meio da carreira, assim, pensar de como pessoas como ele, como a Fernanda, como o Sérgio Brito, como uma série de outros atores conduziram, assim, a carreira com essa dignidade, assim. Acho que esse é o maior legado que ele deixa para a gente. O Lima tem uma coisa muito interessante enquanto ser humano, que a gente vai lidando com ele. Ele é muito voltado para si mesmo, assim, para dentro dele mesmo. Tanto é que Lima mora hoje num sítio, mora sozinho, né, não é casado nem nada. E ele contando para a gente, assim, das coisas do cotidiano dele, né, um pouco como é que é. E o Lima tem uma mania de recitar poemas. E a gente fica muito impressionado com a memória dele, né. E um dia eu perguntei para ele, como é que é isso? De onde que vem isso? Porque tudo bem, ele tem uma capacidade, até como ator desenvolvido, de memorizar textos, né, de trazer para dentro de si. Mas ele sabe muita coisa, é uma coisa impressionante. E ele contando para a gente que ele sai para caminhar de manhã cedo, ele anda assim 3, 4 horas de manhã caminhando. E aí
no caminhar do sítio dele, ele bota o Walkman dele, né, na verdade um CDzinho player, o que ele tem lá, mas ele, à noite, ele grava os poemas. Então ele fica durante 4, 5 horas ouvindo aquele texto, e quase todos textos de autores brasileiros. Assim. Então e não são só poemas, né? Lima sabe trechos inteiros de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A profissão do ator reserva uma vantagem especial. Uma boa interpretação pode se tornar inesquecível. Sargento Getúlio, em termos de cinema, é a coisa mais fantástica que eu já vi do Lima. É uma coisa impressionante. Eu fico testificado a vitalidade e a crise daquele homem e o quanto ele é passível de ser tocado, né? Ele não é um personagem, ele é um cara de verdade. Eu acho o Sargento Getúlio uma das coisas mais fantásticas que ele fez. Tenho muito carinho pelo que ele faz depois daquele baile, assim, que é o Lima ele subverte tanto as coisas e ele tem um domínio tão grande do personagem, do texto que ele está trabalhando. Quando eu falo texto, eu falo do roteiro mesmo, né? O início, meio e fim, o que liga uma coisa à outra, que ele consegue memorizar o texto que foi colocado para ele, né? As linhas que ele tem que dizer, o texto que tem que ser dito, e ele ainda improvisa e improvisa muito bem. Mesmo com 80 anos, Lima Duarte segue trabalhando e tem gente que quer continuar vendo o ator por muito tempo. Quem sabe mais 8 décadas. O Lima é um atleta, o Lima bicho, eu torço muito para que ele trabalhe muitos anos ainda, faça um segredo, um Rei Lear no teatro que ele sempre teve vontade de fazer. Ele sempre falava assim, quem sabe eu faço um Lear, quem sabe eu volto a trabalhar, faço com Antunes uma nova peça. Torço muito para o Lima voltar para o teatro e fazer um belo Lear. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes. É uma vergonha, uma desmoralização. A receita Caias. Me aposento-me, arrumo uma casa em Japaratuba, que é lugar fresco e sossegado, na beira do rio Japaratuba, e fico só encostado,